Bom dia, Melo. Tudo bem? Bom dia, Ivan. Tudo bem? Bom dia, Tudo pessoal. certo. Bom dia, comunidade Fórum. Vamos lá para mais um Fórum Mídias. Fórum Mídias de hoje, 1º de outubro de 2025. Entramos hoje oficialmente no último trimestre do ano. O ano passando, voando. Aqui na imagem, uma esquina de São Paulo, aqui o primeiro comando da capital e a Faria Lima fazendo esquina, atrás um muro pichado com o PCC, a cara do governador e os jornais Folha, Estadão, Globo. É essa turma que forma aquilo que a gente denuncia aqui, o apoio à candidatura Tarcísio à presidência da República no ano que vem, embora ele não esteja conseguindo nem administrar São Paulo. Aliás, parece que ele ainda não conseguiu chegar a São Paulo. Você vê, ele dá as entrevistas, ele está perdidão. Ele está perdidão. Mas vamos lá. Ontem, aqui no Fórum Mídias, nós fizemos essa denúncia. Em nome de Tarcísio, a mídia põe em risco a vida da população. É porque estava havendo aqueles casos de contaminação de bebida alcoólica pelo metanol, que já havia causado a morte de 3 pessoas, e, no entanto, o assunto estava subalterno, por baixo, ninguém tocava naquilo. Quando nós vimos, inclusive, que bares que tinham vendido bebida batizada continuavam abertos, foram ser fechados ontem. Mas aí o que aconteceu? Como o governo de São Paulo não agia, olha, que era a agenda do Tarcísio de ontem, dia 30 de setembro. Ele tinha uma reunião às 9 da manhã com o secretário de Saúde e depois tinha uma outra às 4 da tarde com o secretário de Fazenda. Mas, no meio da manhã, ontem, o governo federal resolveu agir. A Fórum deu essa matéria aqui ontem, pela manhã ainda. Bebida com metanol. Padilha vê situação anormal e PF investiga ação de organização criminosa. Tudo indica que há distribuição para além do estado de São Paulo, afirmou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Alexandre Padilha, da Saúde, afirma que comportamento epidemiológico é diferente do histórico por intoxicações com metanol. Mas aí, com essa entrada do governo federal, da Polícia Federal, para investigar os possíveis elos, o Tarcísio convocou uma coletiva extraordinária para mais ou menos o meio-dia. Irritado, Tarcísio convoca entrevista de improviso para negar a ação do PCC em bebidas com metanol. Ele convocou uma entrevista e o cerne da entrevista, que foi o que ficou para todo mundo, inclusive para os meios de comunicação, é esta defesa dele de que o PCC não tem nada a ver com o metanol nas bebidas em São Paulo. As coisas começaram agora. Como é que ele faz uma afirmação peremptória desta, como governador do Estado? Mas aí a gente pode ver por que isso, porque há esta PCC, governo do Estado, segurança pública, está tudo imiscuído. Olha aqui esta matéria da Globo, Jornal Nacional de abril deste ano, mostrava as ligações do PCC com 2 fintechs, Invibank e Tugalbank. E o curioso delas, aqui tem um policial, Silas Elia. Esse Silas Elia, um policial de São Paulo, ele é CEO nas fintechs do PCC. Mas ele não é só CEO, ele é um policial,
e ele estava afastado desde 2022 de suas funções a pedido. E no começo deste ano ele voltou a trabalhar na Polícia Civil de São Paulo, evidentemente para poder melhor negociar com o PCC lá dentro a limpeza, a lavagem de dinheiro pelas suas fintechs. E ele estava lotado no DECAP, o departamento responsável pelas delegacias da capital. Agora, não é só isso. Ele já tinha sido preso no ano passado em outra operação da PF em Campinas por lavagem de dinheiro para criminosos chineses. Veja bem, o cara já tinha sido preso por lavagem de dinheiro e, mesmo assim, voltou a trabalhar na polícia, no coração da delegacia, responsável pelas delegacias da capital. E, como se isso não bastasse, o delegado-chefe do Tarcísio deu palestra em empresa investigada por lavar dinheiro do PCC. Ele foi lá, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Tarcísio, é até engraçado. Ele diz que ele foi lá para compartilhar experiências da Polícia Civil no combate aos delitos virtuais. Ele foi dar palestra na fintech que lavava dinheiro para o PCC. Ou é piada pronta, outra ligação. Olha só, isso foi recentemente a Operação Carbono, não é? Faria Lima é alvo de mega operação policial que investiga elo de bancos e fundos com o PCC. São 5 os núcleos da organização criminosa. E entre as pessoas envolvidas estaria o grupo Refit, do empresário Ricardo Magro. Esse Ricardo Magro foi advogado do ex-deputado federal Eduardo Cunha. Olha só. Mas esse Ricardo Magro, do grupo Refit, envolvido aí com o PCC, fintech e tudo, não está só envolvido com isso, não. Olha só. Tarcísio e Caiado participam de evento da Veja patrocinado pelo maior sonegador do Brasil. Quem é o maior sonegador do Brasil? Ricardo Magro. O mesmo Ricardo Magro daqui, da Reddit. O mesmo. E o Tarcísio foi dar palestra lá para esse cara envolvido com lavagem de dinheiro. Outra notícia: ataques a ônibus. Grande São Paulo contabiliza cerca de 800 veículos vandalizados em 1 mês e meio. Mas olha só, a polícia de São Paulo, do governo Tarcísio, afasta por hora participação do PCC em ataques a ônibus em São Paulo. E investiga outras possibilidades. Agora, curioso, olha só. A Prefeitura de São Paulo havia encerrado o contrato com empresas de ônibus por ligação com o PCC. A Prefeitura de São Paulo encerrou contrato com 2 empresas, Transwolf e UP Bus, que eram ligadas ao PCC. E, mesmo assim, as investigações de São Paulo achavam que o PCC não teria nada a ver com apedrejamento de ônibus. Fato é que, como eu mostrei ontem aqui também no Fórum Mídias, este caso simplesmente sumiu. O crime parou ou foi o noticiário? Não se tem notícia mais sobre esses 800 ônibus apedrejados, se os apedrejamentos continuam, se eles diminuíram, se a quadrilha foi desbaratada, que quadrilha é essa? O assunto morreu. Como é governo Tarcísio, a mídia abafa tudo o que pode, como já sumiu do noticiário o escândalo da Secretaria de Fazenda, não é? Com um único auditor levou de propina 1 bilhão, não é 1 milhão, não, é 1 bilhão. E já existem 9 auditores nessa jogada.
mas o assunto sumiu, assim como os apedrejamentos de ônibus sumiram. Mas, veja bem, tem mais coisa. Olha só, por que o PCC, não é? A Polícia Federal investiga doadora de campanha de Tarcísio por suspeita de lavagem de dinheiro do PCC. Olha o PCC aí de novo. A assessoria diz que o governador teve mais de 600 doadores e nega vínculo com a pecuarista, que deu os 500 mil. Ele deve ter tido mais de 600 doadores. Mas será que todos eles deram 500 mil? Essa daí ele deve lembrar bem quem é, não é? 500 mil. Uma das principais doadoras da campanha de Tarcísio de Freitas é investigada pela Polícia do Paraná por suspeita do envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro do PCC. A pecuarista Maribel Schmitz Golin, que doou 500 mil para a campanha eleitoral do atual governador de São Paulo, é citada pela PF em ao menos 4 transferências financeiras com William Barilli-Agatti, apontado como integrante da facção criminosa paulista, o PCC, e um dos principais alvos da Operação Mafiuzi, deflagrada em dezembro do ano passado. Mas olha só, tem mais. O Estadão mostra a ligação entre o governo Tarcísio e o PCC. O jornal O Estado de São Paulo publicou uma matéria que mostra a ligação entre o governo Tarcísio com a organização criminosa PCC. A ligação é o capitão Diogo Costa Cangerana. Para quem está assistindo ao Fórum Mídias e não apenas ouvindo, ele é esta figura aqui, que a imagem está colorizada entre o Tarcísio e o Ricardo Nunes. Ele está aqui de camisa azul. Ele é o capitão Diogo Costa Cangerana, preso nesta terça, dia 26, agora, durante uma operação da Polícia Federal que investiga fintechs da Faria Lima ligadas ao primeiro comando da capital. Para se ter uma ideia, este Diogo aparece em fotos de campanha, como esta que nós mostramos há pouco, e esteve em ao menos 25 comitivas do governador Tarcísio de Freitas nos últimos 2 anos, entre elas viagens para se reunir com ministros do Supremo, o presidente da Câmara e o Ministério da Fazenda. A reportagem ressalta que Cangerana é suspeito de atuar na abertura de contas que seriam usadas para lavar dinheiro do crime por meio de instituições financeiras. Ele trabalhou na Casa Militar do Palácio dos Bandeirantes, do governo de São Paulo, para quem é fora de São Paulo, como chefe de equipe de segurança do governador até o dia 3 de setembro, até menos de um mês atrás, quando foi transferido para o 13º Batalhão da Polícia Militar, que é responsável pelo patrulhamento, veja só, da Cracolândia, o homem ligado ao PCC. Mas aí voltamos ao lugar onde tínhamos parado quando fizemos essa volta ao passado recente aqui, que foi a convocação extraordinária pelo Tarcísio de uma reunião e com uma coletiva de imprensa, né? Ao 12h21 de ontem, uma convocação extraordinária, logo após o governo federal dizer que a Polícia Federal estava apurando se havia ligação de organizações criminosas, leia-se em São Paulo PCC, com a história. Agora vejam a preocupação do Tarcísio. Gente morrendo por causa do metanol na bebida, e eles anunciaram mais medidas, mas o Tarcísio que ficou para o público foi isso aqui, olha. E aí agora tem esse negócio em São Paulo. Tudo que acontece é PCC, né? Tem especulado sobre a participação do crime organizado nessa adulteração de bebida. Só para deixar claro, não há evidência nenhuma de que haja crime organizado nisso. Os inquéritos que estão abertos e que estão chegando a pessoas que estão trabalhando com adulteração
nessas destilarias clandestinas são pessoas que não têm relação com o crime organizado e que não têm relação entre si, né? Então, são pessoas que fraudam rotineiramente bebidas e, como a gente tem falado, é um problema estrutural. Vamos lembrar um pouquinho de 2016, quando houve uma modificação numa instrução normativa. Vem cá, ele está reclamando uma coisa de 2016. Ele tomou posse em 2022. Essa modificação já existia. Ele fala que há quadrilhas estruturadas rotineiramente falsificando bebida. E o que o governo dele fez a respeito disso? Nada. A única coisa que ele falou até agora aqui, perdido, nervoso, falando para um lado para o outro, é que o PCC não tem nada a ver. As investigações apontam que são outras quadrilhas, que já existem, mas não tem nada a ver com o PCC. Não tem nada a ver com o PCC. Curioso, não é? Curioso. Muito curioso. Não tem nada a ver com o PCC. Vamos voltar aqui. Mas essa não foi a única convocação extraordinária para uma coletiva que o Tarcísio fez, não. Vamos nos lembrar de outra aqui, ó. Segundo turno das eleições presidenciais, das eleições para a prefeitura no ano passado. No meio-dia do dia da votação, ele convocou uma coletiva, está aqui os microfones das emissoras de rádio e TV, onde ele, sem apresentar provas, isso aqui é uma manchete da Folha, Tarcísio diz, sem apresentar provas, que PCC orientou o voto em bolos. Ou seja, ele tem gente dentro do PCC que informa ele. Será que esse mesmo pessoal é que disse que eles nós não estamos envolvidos nessa? Não. Não. O PCC não tem a ver com isso. Essa relação dele com o PCC é impressionante. É impressionante. Isso aí tem que ser investigado a fundo. É doadora de campanha, policial que lava dinheiro, readmitido na polícia, mesmo tendo sido preso por lavagem de dinheiro no ano anterior. O delegado dele dando palestra para a fintech que lava dinheiro do PCC. E muito estranha essa convocação. Tá certo, eles anunciaram as medidas, mas por quê? Por que o PCC não está ou pode estar ligado a isso? Por que essa defesa do PCC? Não consigo entender isso. Que ele fale, olha, nós estamos investigando aqui, isso aqui é muito grave, pode matar gente, estamos vendo aqui as coisas. Agora, o PCC não tem nada a ver com isso. As pessoas ficam toda hora falando, ele é advogado do PCC, ele é porta-voz, ele tem que decidir se ele é porta-voz, menino de recado do PCC ou governador de São Paulo. Porque na eleição ele mandou recado do PCC, que teoricamente o PCC teria recomendado voto em bolos. E ontem ele veio como menino de recado do PCC, dizendo que o PCC não tem nada a ver. Até agora não investigamos, são outras coisas, o PCC não tem a ver. São gente que reiteradamente adultera bebidas. Se eles reiteradamente adulteram bebidas, por que estão soltos, Tarcísio? Se vocês sabem que existe gente fazendo isso, inclusive vocês ontem já foram em cima de uma lá, né? Que inclusive não acharam metanol, mas eles falsificavam bebida. Ou seja, a polícia sabe quem são os falsificadores e não prende. Por quê? Porque não quer. Porque não quer. Porque bastou apertar ontem que eles já pegaram uma, né? Talvez até para livrar a cara do PCC. Foi isso o Fórum Mídias de hoje.